Um objeto voador não identificado foi visto por moradores de Xanxerê. A aparição foi no início dos anos 70, mas até hoje o assunto desperta a curiosidade de muitos e a descrença de outros. Hoje você vai acompanhar relatos de pessoas que afirmam terem visto o OVNI. Mas antes, confira esta linda X35 2011 automática que está te esperando na Ideal Veículos, em Xanxerê e Faxinal dos Guedes. Para mais informações, acesse o site. Foi sentado em frente a este armazém da família que o advogado Paulo Munarete, de Xanxerê, viu o objeto há cerca de 40 anos. A gente saiu para a calçada, botou as cadeiras fora, eu e minha mãe, e aí a gente viu um objeto circulando a cidade. Primeiro apagou a luz e depois esse objeto circulando, tipo uma fumaça redonda toda a cidade. Onde ele passou, estava escuro e você via porque era claro o objeto. Você vendo o objeto, você via que era alguma coisa não poderia ser uma coisa normal, né? Não é naquela época helicópteros, avião, não podia ser. E planando, passou por cima da cidade mesmo, situação meio calma, meio quieta, com algum barulhozinho, com as luzes, com aquela fumaça redonda. Então, eu acredito que era e é, na minha visão, um objeto não identificado, o famoso UFO que todos falam. O relato de Paulo é muito parecido com o que conta a dona Irma. Ela também não recorda exatamente se foi em 1972 ou 73, mas lembra bem como tudo aconteceu. Umas 8 horas da noite, já era escurinho, mas era no verão, era muito quente. Daí o meu esposo e a mãe dele estavam tomando chimarrão lá fora no pátio e as crianças estavam por lá brincando, que eram pequenos. De repente ele disse, vai pegar uma água quente para mim. Daí eu entrei dentro de casa, que daí a porta era para o outro lado da casa. Entrei, coloquei água a esquentar e naquilo escutei aquele barulho que nem fosse um temporal. Assim fazia, sabe? Que nem um temporal, mas bastante forte. Daí ele disse, olha, olha a negra, ele me chamava de negra. Dizia, olha, disse, olha o que está passando. Daí saí lá fora, olhei. Enquanto eu saí lá fora, olhei aquele aparelho bem grande assim, parecia que tinha umas 3 janelas e ele andava assim, ó. Como se fosse um disco. É, como se fosse um disco. E dentro tinha uma luz que não dava para tu olhar naquela luz. E fazia aquele barulho, não era muito alto. E quando ele passou por cima da casa, tinha o gás ligado, apagou o gás e apagou a luz. Na época, apesar de toda a família ter visto, eles preferiram ficar em silêncio, pensando que poderiam ser espiões de outros países. Pouco mais de 10 anos depois, o Fantástico divulgou uma reportagem sobre outra aparição. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Mesmo assim, segundo Paulo, a maioria das pessoas que viu o objeto prefere ficar em silêncio. E mais de 40 anos depois, ele afirma que aquele episódio mudou a forma como ele via o mundo. A perspectiva de mundo, dizendo que é apenas nosso mundo, que a gente é muito orgulhoso de falar que somos só nós, né? Perspectiva de que havia uma coisa a mais do que apenas seres humanos na Terra. Havia pessoas que tinham um conhecimento maior do que o nosso e que poderiam nos visitar a qualquer momento e que seria muito bom. Pena que isso ainda não aconteceu, ou se aconteceu, não foi divulgado. Talvez seja um disco voador, talvez seja um sinal que Deus mandou no céu para nós ver que nós não somos nada sem Ele. Relatos como o da dona Irma e também do Paulo se multiplicam e desde então todos olham para o céu e se perguntam o que de fato passou por Xanxerê naquela ocasião.